E vamos para mais um super resumo, uma revisão de todo o conteúdo trabalhado aqui no canal durante a semana. Então já deixa o seu joinha, se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e vem pro vídeo. É caracterizada como uma infração leve, com 3 pontos na carteira de habilitação quando o condutor. E agora? Temos uma infração leve com 3 pontos. Qual será que é? Letra A. Parar o veículo sobre a faixa de pedestres na mudança do sinal luminoso. Letra B. Transitar em locais e horários não permitidos pela regulamentação. Letra C. Deixar de atualizar o cadastro de registro do veículo ou de habilitação do condutor. Ou letra D. Parar o veículo na contramão de direção. E agora, como é que eu vou saber qual dessas é uma infração leve com 3 pontos? Vou dar uma dica. As infrações leves que caem, ou elas estão relacionadas com a documentação, ou elas estão relacionadas com o uso incorreto da buzina. Então, veja que nenhuma delas vai falar do uso da buzina. Porém, percebam que a letra C, ela vai falar da documentação. Deixar de atualizar o cadastro de registro do veículo ou a habilitação do condutor. Essa é a nossa infração de natureza leve com 3 pontos na habilitação do condutor. Eu quero aproveitar essa questão para lembrar que vocês que estão fazendo a habilitação, a primeira habilitação, depois que vocês passarem pelo teórico, pelo prático, vocês vão pegar a PPD, que é a permissão para dirigir. A PPD ela tem validade de 1 ano, questão que cai na prova, 12 meses. E durante esse ano, outra questão que cai na prova, vocês não poderão ter nenhuma infração grave, nem gravíssima, nem ser reincidente de infração média nos últimos 12 meses. A embreagem, composta basicamente de um disco e um platô, tem como função principal. E agora, qual que é a função da embreagem? Para que serve a embreagem? Eu vou dar uma dica apenas que você nunca mais vai esquecer. A embreagem, ela funciona como um interruptor. Sabe aquele interruptor lá da tomada que você liga e desliga a luz, a energia da tua casa? É a mesma função da embreagem. Você já vai acertar essa questão. Letra A. Permitir ligar o veículo mais facilmente. Letra B. Não acavalar as marchas. Letra C. Facilitar o funcionamento do motor. Ou letra D. Ligar e desligar a força motriz do motor da parte restante da transmissão. E agora? Qual delas que está ligando e desligando? É a letra D de dado. Ligar e desligar a força motriz do motor da parte restante da transmissão, ou seja, o pedal da embreagem, que é o pedal da esquerda. Nós vamos ter 3 pedais. Nós vamos ter o pedal da direita, que é o acelerador, vamos ter o pedal do meio, que é o do freio, e vamos ter o pedal da esquerda, que é o pedal da embreagem, esquerda embreagem. Ó, dica para a prática de vocês. Com o pezinho direito de vocês, vocês vão intercalar, vocês vão alternar entre frear e acelerar, ok? Agora, o pezinho, a perna esquerda, vai ficar exclusivamente para o pé da esquerda, que é a embreagem, que tem a função de ligar e desligar a força motriz do motor da parte restante da transmissão. Quando você pisa na embreagem, você liga, quando você solta, você desliga. É como se você estivesse realmente utilizando como um interruptor. Pisando e soltando, você está ligando e desligando. Para quê? Se você tiver oportunidade, tenta trocar de marcha sem ligar e desligar esse interruptor, sem pisar o pedal da embreagem. Ele vai fazer um barulho feio e ele não vai entrar. Por quê? Porque você não desligou a força do motor. O motor está rotacionando e você não vai conseguir colocar a marcha. Mas quando você pisa na embreagem, que você desliga, você afasta o motor da embreagem, é o que te permite fazer a troca de marcha. Por isso, se você estiver fazendo as anotações, que é outra dica importantíssima que eu dou, copiem a pergunta, copiem a resposta correta, anotem as dicas. Então, você vai anotar lá, embreagem
ligar e desligar. Embreagem, ligar e desligar, porque automaticamente quando você vê a questão, a embreagem já vai vir na tua mente, ligar e desligar. E aí você vai, com certeza, acertar mais essa questão e, claro, garantir a sua aprovação. E, ó, se você está gostando do vídeo, você está gostando da forma que eu estou trazendo aqui o simuladinho, com dicas, com macetes, já deixa o teu joinha e já escreve aqui embaixo qual é a sua cidade. A bomba de água é um dos componentes do sistema que controla a temperatura do motor. Ó, palavra-chave. Temos a bomba de água e a temperatura do motor. E a sua função é, bom, se eu tenho água e se eu tenho o controle da temperatura, ela vai circular pela parte quente do motor para resfriar. Concordam comigo? Então, vamos lá. Letra A. Aspirar água arrefecida pela bateria e fazê-la circular pelas galerias do bloco do motor para depois voltar ao radiador. Letra B. Levar a água do reservatório de expansão até as câmaras de resfriamento do motor. Letra C. Aspirar a água das câmaras de resfriamento do bloco do motor, fazendo-a circular pelo radiador para esfriar. Ou letra D. Aspirar a água do reservatório de expansão e levá-la ao radiador. Primeiro, bateria é uma peça isolada. A bateria não tem contato com o bloco do motor nem com a parte restante do motor. Ela vai apenas armazenar e fornecer energia elétrica. Não tem nada a ver com água, tá? Levar a água do reservatório de expansão até as câmaras de resfriamento do motor. O resfriamento não é feito no motor. O resfriamento, ele é feito no radiador, tá? E nem vai ser aspirar a água do reservatório de expansão e levá-la ao radiador. E sim, ele vai aspirar da onde? Aqui no reservatório a água está fria. Se ela está fria do reservatório, não vai resolver levar para o radiador, ela já está fria. Agora, essa água aspirada das câmaras de resfriamento do bloco do motor, ou seja, essa câmara aqui é a câmara onde está quente, é a câmara ao redor do motor, que mantém o motor numa temperatura ideal. E aí sim, fazendo-a circular pelo radiador, que é aquele favo que tem lá na frente do motor do teu carro. É lá que a água vai esfriar, que através do vento, caso não esteja ventando o suficiente, não esteja mantendo a temperatura, ainda vai ligar aquela hélicezinha que parece um ventilador. Aquela função, aquele favo na frente do teu carro, aquele radiador na frente ali do teu carro, se você abrir o capô para olhar, ele serve justamente para isso, para aspirar a água das câmaras de resfriamento do bloco do motor, fazendo-a circular pelo radiador para quê? Para esfriar, voltar para o bloco, esquentar, voltar para o radiador, resfriar e assim ficar fazendo esse círculo infinito para manter o teu motor ali numa temperatura de mais ou menos 90 graus, que é o ideal. Todo condutor deve praticar a direção defensiva e, assim, todo motorista defensivo deve. Aqui nós temos algarismos romanos. Para quem não sabe o que é algarismos romanos, são essas questões que trazem um risquinho. Não traz letra nem número, e sim risquinho. Então, um risquinho significa número 1. 2 risquinhos significa número 2. 3 risquinhos significa número 3. Então, isso aqui são números romanos. E aí ele quer saber quais das 3 alternativas estão corretas. 1. Redobrar a atenção ao conduzir veículos em situações de neblina e cerração. Será que eu preciso fazer isso? Sim, com certeza. É uma condição adversa. Em toda condição adversa, eu sempre vou reduzir velocidade, redobrar a atenção, usar luz baixa ou luz de posição. Anotem essa dica, esse macete que pode salvar a questão aí, hein? Sempre que tiver qualquer condição adversa, reduzir velocidade, redobrar a atenção, usar luz baixa ou luz de posição. 2.
Manter-se afastado de veículos em que se percebe que o condutor exibe manobras radicais com comportamento imprudente ou agressivo em relação aos demais usuários da via, mas com certeza, passar longe. Qualquer manobra radical, se a pessoa estiver fazendo, ela pode fazer errado e pode te prejudicar. Então, ó, já sabemos que o 1 está certo, já sabemos que o 2 também está certo. Se nós sabemos que o 1 está certo, vamos descartar a letra B, que fala que só tem o 2 e o 3. Se eu sei que o 2 está certo, eu posso descartar a letra C, que só fala do 1 e do 3. E o 3 diz o seguinte: conhecer bem o tipo de carga, suas características, acondicionando-as, fixando-as adequadamente no compartimento de carga do veículo, bem como distribuindo bem o peso da carga nesse compartimento, com certeza. Eu preciso saber o que eu estou carregando e eu preciso acondicionar corretamente o que eu estou carregando. Lembrando que todas as malas, objetos, enfim, toda a carga, ela deve preferencialmente ser transportada no porta-malas. As malas, objetos, enfim, no porta-malas. Então, aqui estão corretos os 3 números, risquinho 1, risquinho 2 e risquinho 3. Lembrando que esses risquinhos, eles representam os algarismos romanos. As penalidades dos crimes de trânsito podem ser agravados caso o condutor do veículo tenha cometido a infração. E agora? Novamente, algarismo romano 1, 2 e 3, e ele quer saber quais estão corretos. Para você acertar essa questão, lembre assim: todas aquelas situações que podem colocar a vida da outra pessoa em risco, que gera perigo para outra pessoa. Primeiro, sem possuir a CNH, mas com certeza. Por quê? Qual que é o único documento que eu preciso para dirigir? A CNH ou a PPD lá, né, no primeiro ano. Mas eu preciso. E se eu não tenho, é óbvio que eu não tenho o conhecimento, eu não tenho a técnica, e sim, eu posso colocar a vida das pessoas em perigo. Então, sabendo que a 1 está certa, eu posso descartar, por exemplo, a letra D. Por quê? Ela não tem a presença do número romano 1, ok? 2. Sem o veículo estar devidamente licenciado. Aí eu te pergunto, se você não pagar o documento do teu carro, vai trazer risco para alguém? A manutenção está em dia, você tem carteira, está tudo certinho, você só não pagou o documento do carro. Isso vai trazer risco para a vida de alguém? Não vai. Isso não vai trazer nenhum risco. Não para os outros. Entendeu? Então, isso não coloca a vida de ninguém em risco. Sabendo que a 2 está errada, vocês podem descartar. Aqui tem a presença do 2. Tá vendo que na letra B tem o 2? Só que o 2 está errada. Está errado, então ele já anulou essa questão aqui também. Então, ó, eu já tenho 50% de chance de acertar essa questão. E a 3 fala sobre a faixa destinada a pedestre. A faixa de quem? É do pedestre. E se você cometer um crime, você colocou a vida de alguém em risco em cima de um lugar que pertence a ele, que é a faixa de pedestre, com certeza vai ser um agravante. Então, estão corretas número romano 1, que é representado por um risquinho, e o algarismo romano 3, que é representado por 3 risquinhos, sem possuir a CNH, sobre a faixa destinada a pedestres. Ah, pessoal, outra coisa, dessa questão anterior, lembre-se também que não é crime de trânsito você estar com a tua PPD ou com a tua CNH vencida. Você tem o documento, você só não atualizou. Então, se ela estiver vencida ou estiver vencida há mais de 30 dias, não é crime. Em resumo, anotem aí, não é crime. PPD ou CNH vencidas e não estar devidamente licenciado. Esses dois não vão ser crimes, tá? Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, as vias urbanas se classificam em... O que é via urbana? Via urbana são as vias que estão dentro da cidade.
elas serão sempre 4. E quais que são? Letra A, via de acesso, de ligação, radiais e diametrais. Letra B, vias expressas, locais e tributais. Bom, vamos descartar porque essa aqui só tem 3, ó. Já aumentamos um pouquinho mais a nossa chance de acertar essa questão. Letra C, vias expressas, arteriais, coletivas e locais. E letra D, vias locais, coletoras, arteriais e de trânsito rápido. E agora, quais será que são? Ó, eu vou dar uma dica para vocês. TR, A, C e L. Essas aqui são as vias locais. Elas podem estar nesta ordem: trânsito rápido, arterial, coletora e L de local. Ou elas podem estar invertidas, como é esse caso aqui, ó. Tá vendo que ela começa pelo L? Local, ó, o Lzinho, coletora, letra C, arterial, letra A, e trânsito rápido, TR. Então, TR, A, C, L. Trânsito rápido, arterial, coletora, local. Trânsito rápido, 80 km por hora. Arteriais, 60 km por hora. Coletora, 40 km por hora. E local, 30 km por hora. Lembrando que essas são as velocidades máximas. Qual que será a mínima? A metade. Trânsito rápido vai ser 40, arterial vai ser 30, a coletora vai ser 20 e a local será 15. Então, essas são as velocidades máximas e as velocidades mínimas das vias urbanas. Trânsito rápido, 80 ou 40, arterial 60 a 30, coletora 40 a 20 e local 30 a 15. Um motorista educado que pratica comportamentos humanos adequados no trânsito deve. Gente, se é um motorista educado, essa situação aqui ela precisa ser positiva. Ser algo que vai ajudar, que vai favorecer o trânsito, certo? Na letra A, ele fala em proceder com humildade, procurando dirigir rápido, permanecendo menos tempo nas vias. Letra B, entender que seus direitos são mais importantes que dos outros motoristas. Letra C, proceder com parcialidade, não se importando com os direitos alheios. E letra D, fazer uso da comunicação amigável, avisar e ajudar. Eu não vou dirigir rápido, uma vez que eu aprendi na questão anterior que cada via tem uma velocidade específica. Eu não vou achar que eu tenho mais direitos ou que os meus são mais importantes que os demais. E eu também não vou proceder com parcialidade, sem me importar com os direitos. Afinal de contas, nós temos direitos e deveres. Então, descartamos letra A, letra B e letra C. Ficamos com a letra D. Fazer uso da comunicação amigável, avisar e ajudar. Fazer uso da comunicação amigável, avisar e ajudar. Ao conduzir a bicicleta pelo bordo da pista de rolamento, o ciclista deve. Esta regra de manter-se em fila única, ela vale tanto para o ciclista quanto para o pedestre. Pedestre e ciclista manter-se em fila única. Considere as situações abaixo. 1. Parar o veículo nos viadutos. 2. Parar o veículo na contramão de direção. 3. Parar o veículo nas esquinas a 7 metros do bordo do alinhamento da via, ou seja, na esquina, né? Lá tem a esquina da via e aqui você vai parar a 7 metros. E aí ele quer saber em quais delas nós vamos ter infração de trânsito. Eu vou ter infração naquelas situações onde eu estacionar de maneira irregular, atrapalhando a circulação dos demais. Então, se eu parar meu veículo no viaduto, eu posso sim atrapalhar a circulação dos demais. Se eu parar na contramão, sim, eu vou atrapalhar a circulação dos demais. Agora, se eu parar a 7 metros, não vai acontecer nada. Nem 7, nem 6 e nem 5.
Agora, se eu parar a menos de 5 metros, aí sim eu vou estar atrapalhando a visibilidade de quem está vindo na esquina contrária. Então, a resposta número 3 é a única que não é infração. Agora, a 1 e a 2, parar o veículo nos viadutos ou mesmo parar o veículo na contramão de direção, é sim considerada infração de trânsito. Veículos automotores, ao final de sua vida útil, criam sérios problemas ao meio ambiente. Uma solução viável e que ajuda a minimizar esses problemas é: resposta correta em verde, destinar componentes como pneus, óleos lubrificantes, peças metálicas e plásticas para a reciclagem. Destinar componentes como pneus, óleos lubrificantes, peças metálicas e plásticas para a reciclagem. Existe uma outra questão que cai com bastante frequência também, que fala dos custos, da produção da quantidade de veículos. E o maior custo sempre será para o meio ambiente. Por quê? Eu vou precisar de matéria-prima para construir esse veículo, eu vou precisar de matéria-prima, de combustível para manter esse veículo, e lá no final da vida útil dele, eu ainda vou ter que destinar todo esse material, os pneus, óleos, enfim, a sucata desse veículo. Então, o custo maior em todas essas situações sempre será para o meio ambiente. 3 motoristas estão completando um ano com suas respectivas permissões para dirigir. Durante esse primeiro ano, o histórico de infrações de trânsito de cada um foi o seguinte: motorista 1 cometeu uma infração de natureza grave. Grave é 5 pontos. Motorista 2 cometeu 2 infrações de natureza média. Então, eu tenho 4 mais 4, que vai dar 8. E o motorista 3 cometeu 3 infrações de natureza leve. Então, seria 3, 6, 9. E agora ele quer saber: quem destes condutores vai pegar a CNH definitiva? Então, anotem aí. Durante a PPD, não pode ter nem infração grave, que é 5 pontos, nem gravíssima, que é 7 pontos, nem ser reincidente, ou seja, ter 2 infrações médias nos últimos 12 meses. Então, motorista 1 tem uma infração grave. Motorista 2 tem 2 médias, ou seja, ele é reincidente. Então, aqui o único que vai pegar a CNH definitiva vai ser o motorista 3, mesmo ele tendo cometido 3 infrações de natureza leve, só que ele não vai falar da leve. Ele fala que não pode grave, nem gravíssima, nem ser reincidente de média, ou seja, ter 2 infrações de natureza média. Se um acidentado estiver com uma hemorragia aparente, visível, você não deve. Presta bem atenção, o que você não vai fazer? Vocês não vão retirar objetos que estejam encravados no corpo da vítima. Não retirar objetos que estejam encravados no corpo da vítima. Lembrem-se ainda, vocês não vão mexer nem movimentar as vítimas, não vão dar nada para as vítimas beber ou comer, não vão usar nenhum tipo de medicamento, de remédio, seja caseiro, farmácia ou manipulado, e, claro, não retirar nenhum objeto que esteja encravado no corpo da vítima. E se for um motociclista, vocês não podem retirar o capacete, ok? Para assumir um comportamento seguro, o condutor deve possuir as seguintes características. Nesse caso, se é um comportamento seguro, são atitudes positivas. Neste caso, prudência e habilidade. Então, ser prudente e ter habilidade
é um comportamento seguro. O modo eficiente de lidar com o carro colado atrás é, pessoal, nunca vai ser acelerar, tá? E sim diminuir a velocidade e, claro, facilitando a ultrapassagem. O modo eficiente de lidar com o carro colado atrás, diminuir a velocidade, facilitando a ultrapassagem. Ó, uma super dica. Se você quer garantir a sua aprovação, eu indico para você copiar a pergunta e copiar a resposta correta, que sempre estará em verde. Assim, se essa pergunta cair na sua prova, você terá muito mais chances de acertar. Caso constate que há um longo declive, o que é um longo declive? É uma descida à frente na rodovia pela qual trafega. O condutor deve testar antecipadamente os freios e, claro, descer engrenado. Caso constate que há um longo declive à frente na rodovia pela qual trafega, o condutor deve testar antecipadamente os freios e, claro, descer engrenado. A viscosidade do óleo lubrificante do motor, a gasolina ou a álcool, ele vai diminuir com o aumento da temperatura, ou seja, quanto mais quente tiver, menor viscosidade ele vai ter, mais líquido ele vai estar. Quanto mais frio, mais viscoso, mais grosso ele vai estar. E quanto mais quente ele estiver, ele vai diminuir com o aumento da temperatura, ou seja, a viscosidade do óleo lubrificante do motor a gasolina ou a álcool, ele diminui com o aumento da temperatura do óleo. A figura abaixo representa um cruzamento semaforizado entre uma avenida e uma rua. No período entre 23 e 5 horas, o semáforo funciona em amarelo intermitente para todas as aproximações. No período entre 23 e 5 horas, se dois veículos se aproximarem do cruzamento, conforme indicado, tem prioridade de passagem quem? Cruzamento sem sinalização será sempre de quem vier pela direita. Então, aqui eu tenho o automóvel. Aqui é a direita do automóvel, só que aqui não tem ninguém. E na direita do ônibus está quem? O automóvel. Então, sim, será o automóvel, porque se aproxima pela direita do ônibus. Cruzamento sem sinalização, semáforo desligado, semáforo intermitente, a preferência será sempre de quem estiver na direita. Nesse caso, é o automóvel, porque ele está na direita do ônibus. E ó, essa outra questão aqui, ela é muito parecida. O que vai mudar é que em vez do ônibus é um caminhão. Então diz assim: um automóvel e um caminhão atingem ao mesmo tempo um cruzamento sem sinalização, conforme ilustrado no esquema abaixo. Então tem aqui o esquema abaixo, ó, tem a ilustraçãozinha aqui. E aí ele quer saber quem tem preferência de passagem. Lembrando que é sempre quem está na direita. Então, ó, o automóvel está aqui. Na direita dele não tem ninguém. O caminhão está aqui. Na direita dele está quem? O automóvel. Então, sim, o automóvel. Ou seja, o automóvel, pois está na via à direita do caminhão. Cruzamento sem sinalização. Semáforo intermitente, semáforo desligado, a preferência será sempre de quem vier pela direita do condutor. Lembrando que no caso da rotatória, a preferência será de quem por ela estiver circulando. E quando nós falamos ainda em preferência no trânsito, lembrem-se sempre que a prioridade ela vai começar com o pedestre. O pedestre é o mais vulnerável, ele vai ter a prioridade. E quando falarmos em sinalização,
a sinalização que vai prevalecer sobre todas as demais serão as ordens do agente de trânsito. Falou de rotatória, quem por ela estiver circulando. Falou em cruzamento sem sinalização, a preferência será sempre de quem estiver na direita. Tanto nessa figura quanto na anterior, o automóvel está na direita do caminhão, o automóvel está na direita do ônibus, então é o automóvel quem vai ter a preferência. O objetivo principal de quem presta os primeiros socorros é de... Pessoal, olha uma dica. Sempre que ele falar em primeiros socorros, lembrem-se da vida. Falou em primeiros socorros, lembre-se da vida. Por quê, Prof. Lu? Você já vai entender. Falou de primeiros socorros, lembrem-se vida. Coloque aí, primeiros socorros, tracinho, vida. Primeiros socorros, tracinho, vida. Tracinho que eu digo aquela barrinha assim, ó. Então, coloca lá, primeiros socorros, tracinho, vida. Letra A, proteger a vida do acidentado e reduzir o seu sofrimento. Letra B, se livrar de responder processo. Letra C, não cumprir mais do que a sua obrigação. Ou letra D, desobstruir a via. E aí, qual que é a resposta correta? Qual que é a única alternativa que fala da vida? Acertou quem respondeu a letra A. Olha só, proteger a vida do acidentado e, claro, reduzir o seu sofrimento. Proteger a vida do acidentado e reduzir o seu sofrimento é o objetivo principal de quem está prestando os primeiros socorros. Então, anote. Primeiros socorros, tracinho vida. Primeiros socorros, tracinho vida. São condições adversas. Duas questões que são muito cobradas. Primeiro, ele pode perguntar o que são condições adversas. E vocês vão anotar aí. Condições adversas. Fatores ou combinação. Anotem aí. Condições adversas, fatores ou combinação. Por quê? Ele pode justamente questionar o que são condições adversas. E a resposta sempre começa com fatores ou combinação de fatores. Então, condições adversas, fatores ou combinação de fatores. Agora, ele pode perguntar essa aqui. Quais são? E agora? Vai complicar? Não vai. Embaixo disso, coloque o número 8. Por quê? Você já vai entender. Letra A, luz, tempo, via, feriado. Letra B, iluminação, tempo, via, trânsito, veículo, carga, passageiro e condutor. Letra C, colisão, tempo, clima e depressão. Letra D, tempo, colisão e atenção. Aí eu te pergunto, eu não sei a resposta correta, Prof. Lu, são muitas alternativas. Beleza, você sabe contar do 1 ao 8? Então, conta para mim aqui. Tem 8 itens na letra A? Não. Tem 8 itens na letra C? Não. Tem 8 itens na letra D? Não. Tem 8 itens na letra B? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Show! 8 itens, resposta correta, letra B. Então, anotem aí, condições adversas, fatores ou combinação de fatores, e coloca aí o número 8, que se cair qualquer uma dessas duas questões, você já vai ter acertado. Para evitar o superaquecimento, que instrumento do painel deve ser observado? O que é o superaquecimento? É quando o veículo está esquentando demais. A gente também tem superaquecimento quando a gente está com o quê? Com febre. Quando você está quente, você está com febre. O que você pega para medir a tua temperatura? Letra A, taxímetro. Letra B, relógio. Letra C, velocímetro. Ou letra D, termômetro. E agora? O que você usa? O que a mãe usa? Quando você vai no postinho de saúde, no hospital, o que é usado para verificar a temperatura, para verificar a febre? Prof. Lu, é o termômetro. No carro é a mesma coisa.
O superaquecimento do carro ele vai ser verificado através do termômetro. A temperatura ideal de um carro é mais ou menos 90 graus. Se ele estiver acima disso, ele vai estar superaquecido. E como é que eu vou saber isso? Porque no painel vai ter lá o marcador, que é o termômetro, para indicar qual é a temperatura que o teu veículo, que o motor do teu veículo está. E se, claro, estiver acima, além de marcar no termômetro, né, acima lá dos 90 graus, ela ainda vai acender uma luz vermelha no painel. Atenção, gente! Dica para a vida de vocês. Acendeu qualquer luz amarela é algo que está prestes a estragar. Luz amarela, algo que vai estragar. Luz vermelha é algo que já estragou. O que você vai fazer? Parar imediatamente. Pelo amor de Deus, não vai parar no meio da via. Você vai procurar um local, né, seguro, fora da pista de rolamento e vai parar teu carro. Aí, automaticamente, a gente comete um erro gravíssimo que pode trazer graves consequências. Quando o carro estraga, quando o carro quebra, qual é a primeira coisa que a gente faz? Abrir o capô. Aí eu te pergunto, você é mecânico? Não. Você é eletricista? Não. Então, por que você vai abrir o capô? Não tem necessidade. O carro está quente, ele é uma bomba relógio, ele é uma panela de pressão prestes a explodir. Enquanto o capô está fechado, seja qual for o problema que está ali, ele vai ficar ali. Se você abrir, dependendo da situação, pode ter princípio de incêndio, pode ter uma mangueira, pode ter água quente, enfim, pode ter muita coisa. Então, deixa quietinho ali, nada de abrir capô. Deixa o carro quietinho ali, espera a temperatura baixar, chama o mecânico, chama o socorro, e aí a pessoa que vier, ela vai entender, e aí sim, ela vai abrir o capô e vai ver qual é o problema. Então, qualquer luz vermelha que acendeu, pare imediatamente, claro, num local seguro, fora da pista de rolamento. E não abre capô, tá? Deixa o capôzinho fechado lá, chama o socorro, o mecânico, e aí a pessoa vai saber exatamente qual procedimento fazer ali naquela situação, ok? É a distância mínima necessária para se evitar a colisão com o veículo que segue à nossa frente. Olha só, esse final aqui é a dica da resposta. Segue à nossa frente. Letra A, distância de frenagem. Letra B, distância de segmento. Letra C, distância de parada. Ou letra D, distância de reação. E agora? Se eu estou seguindo, eu estou fazendo um segmento. E para evitar colidir com o carro da frente, eu vou manter uma distância de segmento, uma distância de segurança, uma distância segura. E atenção, distância segura, distância de segmento, para evitar a colisão com o veículo da frente, sempre será medida em 2 segundos, ok? Bom, mas o que é frenagem? O que é parada? O que é reação? Pois bem, vamos dizer que você está seguindo esse carro aqui e do nada esse carro faz uma frenagem brusca. Você vai bater? Não, você vai reagir. Então, a distância de reação é do momento em que você avistou o perigo, tirou o pé do acelerador e acionou o freio. Isso chama-se reação. Só que a pessoa ela parou no meio da via. Não sei, tinha um acidente, tinha um engarrafamento, alguma coisa aconteceu e ela parou completamente. Você já reagiu, você já freou. Só que você vai fazer o que? Você vai continuar freando até teu carro parar. Então, do momento que você acionou o freio, continuou freando até o teu carro parar completamente, chama-se distância de frenagem. E quando você juntar esta com esta, você vai resultar na distância de parada, que é todo momento. Desde o momento que você viu o perigo, tirou o pé do acelerador e acionou o freio, que é reação, continuou freando até teu carro parar totalmente, que aí vai ser a distância de parada. Então, distância de parada vai ser a soma da reação mais a frenagem, que vai resultar na distância de parada. E a distância de segmento é que você mantém do veículo que está seguindo a sua frente, ou seguindo a nossa frente. E essa distância será sempre medida em 2 segundos. A
placa significa. E agora? Temos a letra E. Gente, qualquer letra E que vocês encontrem, seja na placa azul, seja na placa vermelha, ele está se referindo a um estacionamento. E aí vai depender. Se for na vermelha, vai ter um significado. Se for nessa azulzinha aqui, vai ter outro significado. Vamos às alternativas. Letra A. Local com estacionamento onde o condutor pode dormir. Letra B. Posto de socorro médico junto ao próxima via. Letra C. Escola próxima via. Ou letra D. Na área sinalizada, o condutor poderá estacionar o veículo. Bom, letra A. Se fosse local para dormir, teria o desenho de uma cama, né? Quando é hotel, geralmente, tem o desenho de uma cama. Se fosse socorro médico, ele teria o desenho lá da cruz, né, no formatinho vermelho. Então, também não é. Se fosse algo escolar, teria que ter lá a pessoinha, né, a criança com o adulto atravessando a via. Também não é. Então, letra D, na área sinalizada, o condutor poderá estacionar o veículo. Então, aqui ele está apontando que existe uma direção, que vai existir uma área onde está apontando essa seta que o condutor poderá estacionar. Tá, mas e qual a diferença, então, da plaquinha E no azul para a plaquinha E no vermelho? Pois bem, tá aqui, ó. Nós vamos ter 3 placas E na cor vermelha. Ou E sem corte nenhum, você pode parar e estacionar pelo tempo que você quiser. Só fica atento se não tem cartão de estacionamento ou estacionamento próprio, às vezes para motocicleta, para táxi, para carga e descarga. Então, sempre fica atento se não tem nenhuma informação acrescentada abaixo, né? Informação complementar. O Ezinho com um corte está ditando uma proibição. É proibido estacionar, mas sim, eu posso fazer uma parada rápida, uma parada breve, somente para o embarque e desembarque de passageiros. Agora, se a letrinha E tiver 2 cortes, ela está ditando 2 proibições. É proibido o quê? Tanto parar quanto estacionar. Lembrando que todas as placas vermelhas são placas de regulamentação. Elas ditam regras, restrições, proibições e obrigações na utilização das vias. Então, tem que ficar atento, porque se você desrespeitar qualquer uma das placas vermelhas, sim, você poderá sofrer uma infração, poderá receber aí uma multa. A distância de reação é definida como: se é reação, eu estou reagindo a uma situação. Letra A. Aquela que permite ao condutor uma manobra de emergência. Letra B. O espaço percorrido em que o condutor viu o perigo, tirou o pé do acelerador e acionou o freio. Letra C. Soma da distância de segmento com a distância de frenagem. Ou letra D. Soma da distância de parada com a distância de frenagem. Bom, primeiro que, letra A, aquela que permite ao condutor uma manobra de emergência é a distância de segmento ou distância de segurança, que é medida em 2 segundos. Então, descarta. Na letra C, ele fala em somar a distância de segmento com a frenagem, mas essa soma não existe. A única soma que existe é reação mais frenagem, que vai resultar na parada. Então, sabendo disso, vocês já sabem que a letra D também está errada. Ou seja, nossa resposta correta vai ser a letra B de bola. O espaço percorrido em que o condutor viu o perigo, tirou o pé do acelerador e acionou o freio. Reação. Ele está reagindo. Se ele continuar freando até o carro parar totalmente, aí nós teremos a distância de frenagem. E se nós juntarmos as duas, ou seja, o espaço percorrido em que o condutor viu o perigo, tirou o pé do acelerador, acionou o freio, continuou freando até o veículo parar totalmente, aí é a distância de parada. A
figura abaixo representa um quarteirão de rua de duplo sentido de circulação. Vejam que a faixinha central é na cor amarela, então significa que uma pista está indo e a outra pista está vindo, duplo sentido de circulação. Sem sinalização de regulamentação. 3 veículos estão estacionados conforme indicado. E aí ele quer saber, nessa situação, quem aqui está cometendo infração de trânsito? Quais deles estão cometendo infração de trânsito? Temos o carrinho número 1, temos o carrinho 2 e temos o carrinho 3. Bom, carrinho número 1, ó, a setinha do capô indicando a direção que ele está indo. Ele está na direção correta e ele está tecnicamente estacionado correto. Então, o 1, ele está correto. O carrinho 2, ó, a setinha do capô está apontando para lá, só que a via está vindo para cá. Então, o carrinho 2, ele está estacionado na contramão de direção. Então, ele está errado. Ah, sabendo que o carrinho 1 está certo, que ele não comete infração de trânsito, vocês já podem descartar a letra A, que fala que ele comete infração, tá? Sabendo que o 2 está cometendo uma infração, vocês podem descartar a letra D. Vejam que não tem a presença do 3. E agora Perdão, podem descartar. Não podem descartar, não. Volta e não descarta o veículo 3, tá? Porque, aliás, descarta sim, porque não tem a presença, né, do veículo 2. Perdão, então aqui descarta, porque não tem a presença do veículo 2, tem apenas o veículo 3. Só que o 2 está sim cometendo infração, porque ele está parado na contramão. Então, veículo 2 na contramão. E agora, e o veículo 3? Vamos ver quem lembra aqui. Qual é a distância mínima que eu preciso respeitar em relação ao bordo do alinhamento da via transversal, em relação à esquina? Não é 5 metros? E esse carro está respeitando? Não. Ele está parado justamente dentro da área de 5 metros. Então, sim, ele está cometendo infração. Ele deveria estar aqui, ó, para trás dessa faixa de 5 metros. Então, ele também está cometendo infração. Logo, os veículos 2 e 3 estão cometendo infração. O 2 porque está estacionado na contramão de direção e o 3 porque não está respeitando a distância de 5 metros em relação à esquina. Em uma via local, o que é uma via local? É uma via que está dentro da cidade e que a velocidade máxima, nesse caso, é de 40 km por hora. E aí ele diz que ocorreu uma colisão de um carro com uma árvore. O acidente aconteceu meio-dia, porém era um dia de chuva, então eu tenho a velocidade da via, eu tenho o horário do acidente, do sinistro, e ele ainda me disse que foi num dia de chuva. Para essa situação, recomenda-se que a distância do acidente para início da sinalização deve ser de 80 passos longos de um adulto. Primeira dica, ele sempre vai falar passos longos, ou apenas passos longos, ou passos longos de um adulto. Detalhe, lembrem-se sempre que, quando for durante o dia, com tempo bom e com pista seca, vocês vão multiplicar a velocidade por 1. Se esse acidente fosse de dia, seriam 40 passos. Não é metros, é passos. Porém, esse acidente aconteceu durante o dia, mas era um dia chuvoso. Se for chuva ou se for de noite, eu vou multiplicar por 2. 40 vezes 2 vai ser igual a 80. Então, lembre-se desta dica. Durante o dia, com tempo bom, com pista seca, velocidade vezes 1. Se for à noite ou mesmo durante o dia estiver chovendo, velocidade vezes 2. 40 vezes 2 vai dar 80, ou apenas vai dobrar a quantidade de passos se for à noite ou mesmo durante o dia estiver chovendo. E lembrem-se ainda que, se cair aquela questão falando que você estava contando e encontrou uma curva, você vai reiniciar novamente a contagem a partir do término da curva.
Qual das situações abaixo contribuem para o aumento da poluição? Se ele vai contribuir para aumentar a poluição, tem que ser algo negativo, algo que gaste mais combustível. O que vai gastar mais combustível? Neste caso, transitar com excesso de peso. Tem uma outra muito comum de cair, que ele fala de reduções constantes de marcha. Também vai aumentar a poluição atmosférica. Então, anotem aí. Aumenta a poluição atmosférica, transitar com excesso de peso e fazer reduções constantes de marcha. A faixa que se destina à ultrapassagem em uma pista de rolamento com várias faixas de trânsito no mesmo sentido não é a com sinalização, tá? E sim a da esquerda. Imaginem que tenhamos aqui 3, 4, 5 faixas. A faixa da direita, ela sempre será reservada para os veículos de menor velocidade ou os veículos de grande porte. E as faixas da esquerda, elas são destinadas para os veículos de maior velocidade ou que estiverem realizando uma ultrapassagem. A ultrapassagem ela é feita pela esquerda, exceto quando o veículo da frente for virar para a esquerda, sinalizar e se posicionar. Aí é uma exceção que eu posso transitar pela direita. Aliás, ultrapassar pela direita. E lembrem-se sempre que ultrapassagens irregulares, anotem isso. Ultrapassagem irregular em local proibido, faixa contínua, sem visibilidade, pelo acostamento, em pontes, túneis, viadutos, são infrações de natureza gravíssima com 7 pontos. Pontes, túneis e viadutos só pode quando for sentido único, tiver 2 ou mais faixas no mesmo sentido, daí pode. Agora, uma faixa por sentido, uma indo e uma vindo, não pode ultrapassar. Quando a luz indicadora de carga da bateria acender, no painel pode ser sinal de que a correia que liga o alternador ao motor rompeu-se. Quando a luz indicadora de carga da bateria, que luzinha é essa? Essa luz aqui, ó. A luz da bateria mesmo, vai acender uma luzinha com o desenho de uma bateria. No painel, pode ser sinal que a correia que liga o alternador ao motor rompeu-se. Em vias sem ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, aonde que o ciclista vai circular. Vamos de dica? Tudo que tem roda, roda na rua. Bicicleta tem roda? Tem. Então, ela vai circular na rua, vai circular na via. Ou seja, devem circular nas vias junto com os veículos motorizados. Então, ciclistas, as bicicletas devem circular nas vias junto com os veículos motorizados. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, para garantir a cidadania, o Sistema Nacional de Trânsito prioriza as ações de defesa da vida, incluindo neste grande objetivo a preservação da saúde e do meio ambiente. A preservação da saúde e do meio ambiente. Lembrando, pessoal, que essas questões são questões oficiais do Detran e essas questões elas são válidas para todo o território nacional. E uma super dica que eu gosto sempre de deixar para vocês é de vocês copiarem a pergunta e copiarem a resposta correta, porque aí vocês vão estar vendo a questão, vocês vão estar ouvindo a questão, vocês vão escrever a questão e vão ter muito mais chances de acertar se essa questão cair na prova de vocês. E claro, se você chegou até aqui e você está gostando desse vídeo, deixa o teu joinha,
deixa o teu like, que assim o YouTube vai recomendar esse vídeo e esse canal e nós vamos poder ajudar cada vez mais pessoas. Durante a chuva, caso o condutor perca a dirigibilidade do veículo pelo efeito da aquaplanagem, deve reduzir velocidade. Bom, o que é aquaplanagem? É a perda de contato dos pneus com o solo devido a uma camada de água. Então, tem lá o pneu, tem aqui o chão, e entre o chão e o pneu existe uma camada de água. Se isso acontecer, se essa questão cair na prova, vocês vão reduzir a velocidade de que jeito? Se não tem contato, não adianta frear, não adianta acelerar. Então, eu vou eliminando a pressão do pedal do acelerador. De que maneira? Tirando o pé do acelerador e fazendo pequenos movimentos na direção até ganhar aderência novamente. Eliminando a pressão do pedal do acelerador e fazendo pequenos movimentos na direção até ganhar a aderência novamente. Em via urbana, cuja velocidade máxima é 60 km por hora, é classificada de via arterial. Trânsito rápido é 80 km por hora. TR é 80, que é trânsito rápido. A é 60, que é arterial. L é C, que é coletora, é 40. E L, que é local, vai ser 30. Essas são as velocidades das vias urbanas, as que estão dentro da cidade. Um condutor, ao dirigir sob a influência de álcool em nível superior ao estabelecido pelo CTB, expondo a dano potencial a incolumidade de outrem, comete. Dirigir alcoolizado acima ou superior é acima do limite estabelecido, além de ser uma infração que gera suspensão direta por 12 meses, ele vai ser considerado crime de trânsito. Dirigir alcoolizado, além de ser infração, vai gerar suspensão por 12 meses e é considerado crime de trânsito. Em relação aos motociclistas, é regra de segurança obrigatória usar viseira ou óculos de proteção. Em relação aos motociclistas, regra de segurança obrigatória usar viseira ou óculos de proteção. E eu ainda quero lembrar vocês de algumas infrações nas motocicletas que gera suspensão direta da habilitação. Primeiro, motociclista pilotar sem capacete, suspensão direta da habilitação. Levar passageiro sem capacete, suspensão direta da habilitação. Fazendo malabarismos ou equilibrando-se apenas em uma roda, suspensão direta da habilitação. E transportar crianças com menos de 10 anos de idade também. Então, andar sem capacete, levar passageiro sem capacete, fazer malabarismos, transportar criança menor de 10 anos, lembrando que antes era 7, agora é 10, desde 2022 que teve essa alteração, vai ser considerado, além de uma infração, ele vai gerar a suspensão direta da habilitação. Então, tem que ficar atento. A placa R28 regulamenta. O que eu preciso lembrar? Que todas as placas vermelhas são placas de regulamentação. Elas ditam regras, restrições, proibições e obrigações na utilização das vias, ok? Outra dica, toda vez que esta placa tiver um corte ao centro, ela vai estar ditando uma proibição, algo que não se deve fazer. Segunda dica, sempre identifiquem todos os elementos presentes dentro da placa. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma seta indo para a direita e uma seta vindo para a esquerda. Quer dizer que seja o que for, está indo em ambos
os lados. Concordam comigo? Então, na letra A, ele fala em duplo sentido de circulação. Na letra B, siga em frente. Na letra C, ultrapassagem pela direita. E na letra D, siga em frente à esquerda. Vamos eliminar primeiro a que fala seguir em frente. Se fosse seguir em frente, a seta teria apenas uma, aliás, a placa teria apenas uma seta indicando. Então, não é. Siga em frente à esquerda, teria que ter uma seta para a esquerda e uma seta seguindo em frente. Também não tem, então pode descartar. E na letra D, ultrapassagem pela direita. Essa placa nem existe. Então, a resposta correta será a letra A, duplo sentido de circulação, porque uma faixa está indo num sentido e a outra faixa está indo no outro sentido. Existe um duplo sentido de circulação. Antes de abrir a porta de seu veículo para desembarcar o condutor do veículo motorizado. Então, o que o condutor deve fazer? Será que ele pode simplesmente abrir a porta de qualquer jeito, ignorando e quem estiver vindo que pare? Não sei se vocês têm acompanhado as redes sociais aí, mas tem várias questões, vários vídeos, né, circulando sobre essa falta de cuidado, essa falta de atenção ao abrir a porta e ao desembarcar do veículo. Só que, claro, que o condutor, como é ele quem tem a habilitação, ele tem que sim ter o cuidado. E que cuidado que vai ser esse? Letra A. Pode ignorar a presença de pedestres e ciclistas? Letra B. Deverá abrir a porta depois de se certificar de que isso não constitui perigo para os outros usuários das vias? Lembrando que nós não estamos sozinhos no trânsito. Tem o nosso veículo, tem outros veículos, tem pedestres, tem ciclistas. Então, a gente vive numa comunidade, né? E nós temos direitos e deveres e nós precisamos sempre preservar a vida dos demais. Letra C. Tem preferência sobre os pedestres e ciclistas em circulação? Quem que tem preferência? Será que é o pedestre ou será que é o veículo? E letra D. Não há previsão legal no Código de Trânsito para esta situação. E agora? Qual que vocês acham que é a resposta correta para essa questão? Acertou quem respondeu a letra B de bola. Deverá abrir a porta depois de se certificar de que isso não constitui perigo para os outros usuários das vias. Quais são as áreas do corpo consideradas mais críticas em caso de queimaduras? E aí, qual será que é a parte mais crítica em caso de queimadura? Letra A, olhos, panturrilha e ombro. Letra B, braços, joelhos e cotovelos. Letra C, pernas, troncos e cabelos. Ou letra D, mãos, face, pés, genitais e vias aéreas. Lembrem-se assim, as que tiverem maior quantidade de cartilagens ou as que tiverem ossos mais finos. Por exemplo, a panturrilha, a perna, ele é um osso mais grosso. Mesma coisa o ombro. Mesma coisa o braço, mesma coisa o joelho, mesma coisa o cotovelo. Mesma coisa pernas e troncos. O cabelo, ele é uma área crítica, só que como só tem o cabelo nessa questão, a perna e o tronco não é crítico, ela acaba anulando a questão. Agora, as mãos, então as mãos têm os ossos fininhos, tem bastante cartilagem. A face, né, tem o nariz, tem bastante cartilagem. Mesma coisa os pés, são ossos finos, tem bastante cartilagem. Mesma coisa com as genitais e mesma coisa com as vias aéreas. Então, sim, letra B, letra D de dado, mãos, face, pés, genitais e vias aéreas são, sim, as áreas mais críticas quando nós falamos em questão de queimaduras. A legislação de trânsito determina manter seu veículo em bom estado de conservação. Isto propicia o quê? Quando ele fala em bom estado de conservação, nós estamos nos referindo
aos itens básicos de segurança, ok? Se eu estou mantendo em bom estado, o que vai acontecer? Letra A, eu vou ter um aumento da poluição sonora? Letra B, o deslocamento de forma segura e confortável? Letra C, não contribui para a preservação do meio ambiente? Ou letra D, reprovação na inspeção veicular? Bom, se ele está em bom estado de conservação, ele não vai estar poluindo o meio ambiente, ele não vai contribuir com a preservação do meio ambiente. Por quê? Porque tem a presença da palavra não. Ele vai sim contribuir, por isso que está errado. E ele não vai ser reprovado na inspeção veicular. Por quê? Porque ele está em bom estado de conservação. Então, manter teu veículo em bom estado de conservação vai propiciar o teu deslocamento de forma segura e confortável. Dica que eu sempre deixo aqui no canal. Copiem a pergunta. A legislação de trânsito determina manter seu veículo em bom estado de conservação. Isto propicia o quê? O deslocamento de forma segura e confortável. Agora vamos falar do pedestre. O pedestre, em situação defensiva, deve sempre, letra A, estar preparado para lidar e administrar possíveis perigos que podem surgir ao circular nas vias. Letra B, utilizar a faixa de segurança somente em situações de risco. Letra C, atravessar a via em sentido diagonal. O que é o sentido diagonal? Vamos imaginar aqui, ficou meio estranho, mas vamos imaginar que aqui, ó, seja um cruzamento, né? Então, o condutor ou ele vai atravessar aqui, o pedestre, ou ele vai atravessar aqui ou aqui. O que é diagonal? É quando ele vem desta ponta aqui, ele passa pelo meio e sai lá do outro lado. Inclusive, aqui não tem nem faixa de pedestre. Vai ter faixinha aqui, 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 mas no meio não tem. Então, já vamos descartar, porque realmente não é. Letra D, prestar atenção aos sinais do agente de trânsito ininterruptamente. O que é ininterruptamente? Quer dizer que ele vai prestar atenção somente nos gestos do agente de trânsito. Tem como? Claro que não. É impossível. Ele vai ter que prestar atenção ao redor, a tudo que está acontecendo ao redor, certo? Então, ó, ficamos entre a letra A e a letra B. Qual que vocês acham que é a resposta correta? Vamos descartar a letra B? Por quê? Ele diz que ele só vai usar a faixa de segurança em situação de risco e não é. Ele vai e deve utilizar a faixa de segurança em todas as situações. Então, a resposta correta para o pedestre em situação defensiva é estar preparado para lidar e administrar possíveis perigos que podem surgir ao circular nas vias. Letra A, estar preparado para lidar e administrar possíveis perigos que podem surgir ao circular nas vias. A posição correta que o condutor deve adotar para conduzir veículos é: letra A, o pé esquerdo levemente apoiado na embreagem para facilitar trocas de marchas em situações de emergência. Letra B, as duas mãos no volante imitando os ponteiros de um relógio na posição de 9 horas e 15 minutos. Letra C, a mão direita sobre a alavanca de câmbio para facilitar trocas de marchas em situações de emergência. Ou letra D, o pé direito levemente apoiado no freio para frear rapidamente em situação de emergência. E agora, qual delas está correta? Vamos de dica? Para quem gosta de uma dica, primeiro, não vai falar de pernas, não vai falar de pés, não vai falar de calcanhares. Não vai falar de pernas, não vai falar de pés, não vai falar de calcanhares. Sabendo disso, eu já tenho aí, ó, 50% de chances de acertar a questão. E agora? É uma mão no câmbio e a outra no volante? Ou é as duas mãos no volante? Acertou quem respondeu a letra B. As duas mãos no volante
imitando os ponteiros de um relógio na posição de 9 horas e 15 minutos. Ele só irá tirar a mão do volante para fazer troca de marcha ou algum tipo de sinalização. Em todas as demais situações, 90% do tempo, as duas mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio na posição de 9 horas e 15 minutos. Ou então, anotem aí, braços ligeiramente dobrados. Então, anotem assim: posições corretas ao dirigir. As duas mãos no volante, 9 horas e 15 minutos, ou braços ligeiramente dobrados. Não vai falar de pés, não vai falar de pernas e não vai falar de calcanhares. Ok?